bem, estudante? Aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de Física do canal, onde estaremos abordando o assunto de vetor campo elétrico. Assunto cobrado direto aí no Enem, hein, estudante? Então, ó, já chega dando aquela voadora maneiraça nesse joinha, compartilhe o vídeo e assine o canal, estudante. É só clicar aqui, ó. Aqui o quadradinho vermelhinho. Clica nesse quadradinho aí, estudante. Torne-se assinante do canal para que você possa ficar por dentro das nossas novidades. Tranquilo, estudante? Então vem comigo, que essa aula tá maneira, que eu tenho certeza absoluta que ela vai contribuir e muito para o teu sucesso no Enem. DJ, libera a vinheta. Bom, vamos começar a nossa aula aqui de campo elétrico, né? E vamos começar falando aqui sobre o conceito de campo elétrico. Uma carga elétrica, ela sempre estará sujeita a forças quando estiver em qualquer região próxima de outra carga elétrica ou de um corpo eletrizado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o planeta Terra e eu tenho uma nave espacial aqui, uma nave alienígena que está se aproximando da Terra. O que acontece? Quando essa nave alienígena ela começa a se aproximar da Terra, ela é atraída pela força de gravidade da Terra, tá? Então, a nave espacial, ela quando vai se aproximando do planeta Terra, ela é atraída pela força de gravidade da Terra. Ou seja, ela é atraída por uma força, ok? Então, a Terra, ela influencia com a sua força gravitacional o espaço que a envolve. Com isso, a nave alienígena, ela sente a presença da força gravitacional. Logo, a Terra está criando em sua volta um campo gravitacional. Olha, seria mais ou menos isso daqui, ó. A Terra, como a nave alienígena ela está sendo atraída por essa força gravitacional, é como se a Terra estivesse criando em sua volta um campo aqui, ó, gravitacional, tá? Então a Terra ela vai influenciar o que está à sua volta com a sua força gravitacional. Com isso, a Terra influencia com a força gravitacional o espaço que está aqui, que a envolve. E aí a nave alienígena, ela sente essa força aqui, ó, tá? Essa força gravitacional da Terra, ela é sentida pela nave alienígena. Logo, a Terra ela está criando um campo em sua volta, que nós chamamos de campo gravitacional. Vamos ver agora a ideia de campo elétrico criado por uma carga elétrica. Então eu tenho aqui uma carga elétrica positiva. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar dessa carga uma outra carga também positiva. A ideia aqui, tá? A ideia aqui é a mesma que nós vimos lá da Terra. Quando eu aproximo essa carga positiva dessa daqui, ela vai sentir uma força, tá? Uma força de repulsão, tá? Essa carga aqui, ela sente uma repulsão, ou seja, ela vai sentir uma força de repulsão que foi criada por essa daqui. Logo, a carga positiva, ela sente uma força elétrica de repulsão. A presença da carga, ela influencia o espaço à sua volta, causando que a carga próxima a ela sinta essa influência através de uma força. Logo, a carga também está criando um campo elétrico em volta dela. Então, a ideia aqui é a mesma que foi criada lá do planeta Terra com a nave espacial. Essa carga aqui, ela vai criar em volta dela um campo, tá? Ela vai criar um campo. Essa carga aqui, quando ela chega próximo dessa, ela vai sentir, ela sente uma força. Ela sente uma força, tá? Ela sente uma força. Que força? A força de repulsão. Por isso essa seta aqui, tá? Ela sente uma força. Mas que força? Uma força de
repulsão. Então, essa carga aqui, ela cria ao seu redor, tá? Ela cria ao seu redor um campo. Como é criado um campo por uma carga elétrica, nós chamamos esse campo de campo elétrico. Então, o conceito de campo elétrico é isso, tá? O mesmo exemplo citado pelo planeta Terra é o mesmo que a gente está vendo aqui. Eu tenho essa carga aqui positiva, se eu aproximo essa daqui dessa carga, essa carga vai sentir uma força, ok? Uma força de repulsão, porque cargas de mesmo sinal, elas repelem-se, beleza? Então a carga positiva ela sente uma força elétrica de repulsão e a presença da carga influencia o espaço à sua volta, causando que essa carga aqui, ó, ela venha sentir a influência dessa força. Logo, ela vai criar um campo elétrico à sua volta. Tranquilo? Então, estudantes, de acordo com o que nós vimos, cargas elétricas elas criam campos elétricos. Se colocarmos dentro desse campo uma outra carga, ela vai sentir esse campo elétrico, ou seja, ela vai sentir uma força. Agora, olha só, vamos colocar aqui um ponto P e o campo elétrico do ponto P, que eu representei aqui por esse vetor EP. Lembrando, estudantes, que campo elétrico é representado por esse E aqui, tranquilo? Bom, suponhamos que o valor desse campo elétrico no ponto P seja de 3 newtons coulomb. Ou seja, para cada 1 coulomb, esse ponto ele vai sentir 3 newtons de força. É isso que está dizendo essa expressão. Para cada 1 coulomb de carga, ele sente 3 newtons de força, tá? Então, 1 coulomb de carga, o ponto P vai sentir 3 newtons de força. Significa que se forem 2 coulombs de carga, o ponto P ele vai sentir 6 newtons de força. Daí chegamos à conclusão que a força vai ser igual ao produto do vetor campo elétrico multiplicado pelo módulo da carga. Ou seja, FEC é a fórmula. O vetor campo elétrico ele indica para onde uma carga positiva ela vai sentir força. Então, olha só, eu coloquei aqui um ponto P com uma carga positiva aqui, aplicada nesse ponto. E o seu vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico ele vai indicar para onde a carga positiva vai sentir força. Ou seja, a carga positiva ela sempre vai sentir força no mesmo sentido do vetor campo elétrico, tá? Ou seja, a carga positiva ela sente a força junto com o campo elétrico, tá? Se o campo elétrico está para cá, a força ela vai ser aplicada para cá também. Ou seja, a carga que está sendo aplicada nesse ponto P, ela vai sentir a força do vetor campo elétrico no mesmo sentido. Agora, quando a carga ela é negativa, ela vai sentir a força no sentido contrário ao do campo elétrico. Logo, quando a carga ela é negativa, ela sente a força contra o campo elétrico. Chegamos à conclusão que a carga negativa ela sempre vai sentir a força no sentido contrário ao da carga positiva, tá? Então, quando você tem um ponto P em que existe uma carga positiva aplicada nesse ponto P, essa carga positiva ela vai sentir a força no mesmo sentido do campo elétrico, ou seja, ela vai sentir a força junto com o campo elétrico. Quando você tem um ponto em que está sendo aplicada uma carga negativa nesse ponto, essa carga vai sentir essa força no sentido contrário ao campo, ou seja, a carga negativa ela sente a força contra o campo elétrico. Vamos ver um exemplo aqui, né? Dado um ponto P, cujo vetor campo elétrico vale 2 newtons coulomb, determine o valor da força sentida desse campo por uma carga de mais 3 coulomb. Então vamos botar aqui o ponto P, tá? Com a sua carga positiva e o vetor campo elétrico no ponto P. Bom, como a carga ela é positiva, a força que
que essa carga vai sentir, ela vai sentir uma força junto com o campo, ou seja, no mesmo sentido do campo elétrico, né? Bom, aí agora, a partir do momento que eu já sei que a carga é positiva, que eu já sei que a força é junto com o campo, eu só preciso agora aplicar a fórmula FEC, né? Que é força igual ao vetor campo elétrico vezes o módulo da carga. Então seria, quanto é que vale isso daqui? Né? 2? Então, 2, isso daqui não vale 3? Então vai ficar 2 vezes 3, logo o valor da força aí é 6 newtons. Vamos ver outro exemplo aqui. Dado um ponto A, cujo vetor campo elétrico no ponto A vale 2 newtons coulomb, determina o valor da força sentida desse campo por uma carga de menos 4 coulomb. Olha só, é o mesmo problema, só que agora é um ponto A que possui uma carga negativa de menos 4 coulomb. E aí o seu vetor campo elétrico está aí. Olha, como essa carga ela é negativa, nós aprendemos que carga negativa ela vai sentir a força no sentido contrário ao campo elétrico, tá? Ou seja, ela sente a força contra o campo elétrico. E aí, feito o desenho, agora é só a gente aplicar a fórmula FEC, né? Que é força igual ao vetor campo elétrico multiplicado pelo módulo da carga. Então, seria, no caso, 2 vezes o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 vai dar 4, tá? Então, isso daí vai dar 2 vezes 4, que é igual a 8 newtons. Está aí o valor da força sentida pela carga. Vamos ver agora o conceito de vetor campo elétrico. Então, olha só, nós aprendemos que cargas positivas, elas criam campos elétricos que apontam para fora da carga. Veja só, vamos colocar aqui uma carga positiva e um ponto A próximo dessa carga positiva. Então, como cargas positivas elas vão criar campos elétricos para fora da carga, o campo elétrico criado nesse ponto A, ele vai ser contra essa carga aí, ele vai ser para fora da carga. Olha lá, olha para onde ele está sendo, para onde a seta está apontando, tá? Da mesma forma, eu vou botar um outro ponto B aqui, só um pouco mais distante, né, da carga, e aí é a mesma coisa. A carga positiva ela vai criar campos elétricos para fora da carga, desse jeito que você está vendo aí, estudante. Agora, percebeu uma coisa, estudante? Que o campo elétrico B ele é menor que o campo elétrico A. Por que será, hein? Bom, vamos lá. É porque quanto mais próximo da carga o ponto estiver, o vetor campo elétrico mais forte será. Quanto mais longe da carga, mais fraco será. Por isso que o campo elétrico criado pelo ponto A, ele é bem maior que o campo elétrico criado no ponto B. Por quê? Porque o ponto A ele está mais próximo da carga do que o ponto B. Então, quanto mais próximo da carga, mais forte será o campo. Quanto mais longe da carga, mais fraco será o campo. Vamos lá, estudante. Cargas negativas produzem campo elétrico para dentro da carga. Cargas positivas produzem campo elétrico para fora da carga. Vamos colocar uma carga negativa aí e um ponto A próximo dessa carga negativa. Como cargas negativas produzem campo elétrico que apontam para dentro da carga, então significa que o campo elétrico produzido no ponto A ele vai estar apontando para essa carga negativa. Agora, suponhamos aqui agora uma carga positiva e um ponto B. Como cargas positivas, elas produzem campo elétrico para fora da carga, o campo elétrico produzido pelo ponto B, ele vai estar apontando para fora dessa carga, tá? Então, cargas negativas, o campo elétrico aponta para dentro da carga. Cargas positivas, o campo elétrico vai apontar para fora da carga. E quando nós tivermos várias cargas, devemos desenhar o campo de cada uma delas e somar as respostas. Ou seja,
nós devemos fazer o vetor soma. Vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva e próximo dessa carga positiva eu tenho um ponto P aqui, ó, tá? E aí o seu vetor campo elétrico ele está apontado para cá, assim. Ok? Tranquilo. E aí eu coloquei aqui também uma carga negativa, aqui assim. E aí o vetor campo elétrico desse ponto P ele tem que estar apontando para a carga, né? Então ele estaria para cá assim. Opa, foi mal. Vou botar aqui, assim. Então, o que acontece? Qual seria aí o meu vetor resultante? O meu vetor resultante, vou trocar aqui a tinta, cor da tinta aqui. Vou botar aqui preto. O meu vetor resultante seria o seguinte, seria eu fazer o vetor soma desses dois aqui. Então bastaria eu traçar aqui a paralela desse aqui assim, ó, e ao mesmo tempo a paralela desse aqui, né? Aqui. O meu vetor resultante seria esse, ó. Aqui, ó. Esse aqui seria o vetor resultante, o vetor campo elétrico resultante. Então, quando temos várias cargas, devemos desenhar o vetor resultante do campo de cada uma delas e aí depois fazer o vetor soma. Tranquilo, estudante? E aí, estudante, vamos ver aqui, ó, qual o significado de tudo isso, né? Qual o significado de falarmos que a carga negativa, o vetor campo elétrico aponta para dentro da carga e a carga positiva, o seu vetor campo elétrico, ele aponta para fora da carga. Estudante, nós vimos que o vetor campo elétrico, ele aponta para onde uma carga positiva, ela sente uma força. Então eu vou colocar aqui uma carga positiva, uma outra positiva e uma negativa, assim. E aí o que eu vou fazer, estudante? Eu vou primeiro aproximar da carga positiva, dessa carga aqui, eu vou aproximar a carga negativa. Bom, nós vimos que os opostos, eles atraem-se e os iguais, eles repelem-se. Então, a carga negativa, ela é atraída pela carga positiva. Por isso que o seu vetor vai apontar para dentro da carga. Já a carga positiva, ela é repelida pela outra carga positiva. Logo, o seu vetor campo elétrico ele vai apontar para fora da carga. Professor, mas por que o senhor está comparando duas cargas com uma carga positiva? Porque, como eu já te falei, estudante, o vetor campo elétrico ele aponta para onde uma carga positiva vai sentir força. Por isso que a gente está comparando com a carga positiva. Então, a carga negativa ela é atraída pela carga positiva. Logo, ela produz um campo elétrico para dentro da carga. Já a carga positiva, ela é repelida pela outra carga positiva. Logo, ela produz um campo elétrico para fora da carga. Então, essa é a explicação, estudante. Por que cargas negativas? Ela produz um campo elétrico que aponta para dentro da carga e por que cargas positivas, elas produzem campo elétrico que apontam para fora da carga. Agora, estudante, é importante você também acompanhar a nossa segunda aula sobre campo elétrico, onde estaremos resolvendo questões, tá, sobre este assunto. Te vejo na próxima aula. E aí, estudante? Gostou da aula aí? Curtiu aí o conteúdo? Pô, então, mais uma vez eu te peço, estudante, joinha no vídeo, compartilha, assine o canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Não deixe também, estudante, de clicar no sininho da notificação para você ser notificado pelo YouTube todas as vezes que colocarmos vídeo novo aqui no canal. Tranquilo? Então, olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!